Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo, de Sociologia, e nós vamos começar mais uma aula do segundo ano do ensino médio. Vou contar aqui com a colaboração do nosso amiguinho PowerPoint. Pronto. Hoje, nesta aula, nós iremos falar sobre cultura de massa e indústria cultural. Esses conceitos, eles sempre aparecem juntos e a gente vai entender por quê. Então, só lembrando, né, que nas aulas anteriores a gente relembrou o conceito de cultura para a sociologia, né, o que significa cultura de modo geral, e nós começamos a entender algumas das faces da cultura, que seriam as faces eruditas e populares da cultura. A gente viu, né, o que diferencia a cultura popular de cultura erudita, ou seja, quem são as pessoas que produzem e consomem esses tipos de culturas, né? Se são as pessoas que fazem parte da classe dominante ou se são as pessoas que fazem parte da classe dominada. E hoje a gente vai falar, então, sobre esses novos conceitos, né, de cultura de massa. Então, o objetivo hoje é compreender o que é cultura de massa, de que modo ela é produzida pela indústria cultural e quais são as suas características. A primeira coisa que a gente tem para falar a respeito de cultura de massa, né, é entender esse adjetivo massa, né, aí na frase cultura de massa. Vocês devem saber, quando param para pensar a respeito disso, lembram de vários significados para a palavra massa, né? Então, um deles, talvez o mais comum, está relacionado à culinária, quando a gente fala de macarrão, de lasanha, de pizza, tudo isso é considerado massa. Então, coloquei aqui alguns significados, né? Nesse sentido de culinária, massa é a pasta maleável e crua, que é feita à base de farinha e outros ingredientes. Hoje estou a fim de comer massa. A massa daquele restaurante, daquela cantina é muito boa. A gente também tem massa em física. Quem é bom aí em física, nas exatas aí, sabe o significado de massa. Eu tive que colar aqui, ó, peguei aqui, ó, que massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Então, massa também é um conceito da física, que corresponde à quantidade de matéria existente em um corpo. A gente tem massa também quando a gente fala sobre construção, aquela mistura de cimento, água e areia, também é conhecido popularmente como massa, né? É um material composto por cimento, areia e água, que quando fresco é usado para aderir ao revestimento em construções. O pedreiro está preparando, está batendo a massa para rebocar a parede. Tem todos esses significados não nos servem, né? A cultura de massa não é a cultura do macarrão, não é a cultura da física, não é a cultura do reboco de parede, e também não é a cultura, quando fala assim, aquela cultura é massa, né? No sentido da gíria, de algo legal, de algo positivo. Também não é nesse sentido. O pessoal lá de Minas que usa muito, né? O mineiro usa muito a palavra massa, o pessoal do interior, para falar, pô, isso aqui é muito massa, é muito legal. Também não é nesse sentido. Então, qual que é o sentido da palavra, dessa massa que nos interessa aqui, para a gente entender a cultura de massa? Massa é no sentido de aglomerado, multidão, concentração de pessoas, conjunto de pessoas. Então, a cultura de massa é aquela cultura que diz respeito a uma multidão, a um aglomerado, a um conjunto de pessoas. E aí a gente começa então a diferenciar, né, essa cultura
esse tipo de cultura daquelas faces que a gente aprendeu. A cultura erudita era aquela produzida e consumida por uma determinada classe, por um determinado grupo de pessoas. A cultura popular também tinha uma característica de ser produzida, de ser expressão de um outro grupo de pessoas, né, das classes dominadas. E aqui, cultura de massa, ela não é voltada especificamente para um grupo ou para outro, né? A cultura de massa ela é produzida para te falar com o maior número de pessoas, com uma multidão, com um aglomerado de pessoas. Então, essa é uma das diferenças, já que a gente já começa a perceber em relação à cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. A cultura de massa, também uma outra diferença aqui, ela não é que ela é produzida pelas massas, né? Aqui no nosso textinho, aqui, uma outra diferença que é importante destacar. A cultura de massa não é produzida pelas massas, mas é produzida para as massas, para atingir, para impactar, para falar com o maior número de pessoas. Não importa se ele é uma pessoa da classe dominante ou da classe dominada, se ele é da elite, se ele é do povo, essa cultura tem que falar com todo mundo, atingir todo mundo. Então a gente começa a perguntar, né? Mas, bom, se essa cultura não é produzida pelas massas, não é produzida pela classe dominante nem pela classe dominada, quem produz a cultura de massa? E para quê? Qual é o objetivo? Então, para que a gente comece a entender um pouco mais, a gente vai precisar falar sobre o conceito de indústria cultural. O que é indústria cultural? A indústria cultural é exatamente o grupo, né, de empresas, de instituições que vai produzir a cultura de massa. Então, vamos fazer um histórico aqui a respeito desse conceito. O conceito de indústria cultural surge nos estudos realizados na metade do século passado por pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt. Então, havia uma universidade na Alemanha, em Frankfurt, e surgem lá diversos pensadores que fazem parte daquilo que ficou chamado de teoria crítica, né? Estudiosos que tinham uma forte influência da teoria, dos conceitos de Karl Marx, e realizam estudos, né, a respeito da sociedade da primeira metade do século XX, com base na teoria marxista. E entre esses pensadores, né, se destacam dois, né, Theodor Adorno e Max Horkheimer. E eles vão ser os primeiros pensadores a falar sobre esse conceito de indústria cultural, numa obra, num estudo chamado A Dialética do Esclarecimento, de 1947. O que esses pensadores, esses estudiosos começam a perceber? Que na sociedade europeia e americana na primeira metade do século XX, surgem algumas empresas que começam a produzir em escala industrial um tipo de cultura padronizado, né? um tipo de produto que que é destinado e que deve ser consumido pelas massas, pela população de modo geral, de modo a gerar um retorno, né, um lucro para essas empresas. Então, qual que é a ideia aí da indústria cultural, né? A indústria cultural é aquele conjunto de empresas que vão pegar e transformar a cultura, aquelas produções culturais, né, que na sua origem são expressão de um povo, são expressão, é um conjunto de normas, de regras, de modos de viver de determinado grupo social, e vão pegar essa produção e vão destinar essa produção para o consumo, vão transformar as culturas em mercadorias, os bens culturais em mercadoria. Para ficar melhor, tem uma definição aqui, né, de indústria cultural. Indústria cultural, conjunto de empresas cujo objetivo é transformar bens culturais em mercadorias de modo a obter lucro com o consumo daquela cultura, daquele bem cultural. As mercadorias deveriam ser consumidas pelo maior número de pessoas através dos meios de comunicação de massa. Então, você já deve ter estudado, né, em algum momento,
estão no segundo ano do ensino médio devem saber o que são os meios de comunicação e lidam com eles, né, diariamente, né? Então, naquela época, né, que esses estudiosos começam a perceber e teorizar sobre a indústria cultural, os meios de comunicação que prestam esse trabalho, né, de levar às massas esse tipo de cultura padronizada, essa mercadoria, eram o rádio, o cinema, e havia um início, né, de alguma coisa relacionada à televisão, mas era mais o cinema e o rádio, né? O teatro também a gente pode considerar, enfim. E mais recentemente, né, com o passar do tempo, surgiram novas formas de comunicação. Esqueci de falar também da mídia impressa, né, do jornal, da revista. E com o passar do tempo, a gente tem o desenvolvimento da tecnologia, a gente pode citar como meio de comunicação o videogame, a internet, o celular. Então, a indústria cultural utiliza dos meios de comunicação para levar a um grande número de pessoas um tipo de cultura que eles produzem e que serve, que deve retornar, né, ser consumida e dar um retorno comercial, financeiro para essas empresas. Então, a cultura de massa é o produto da indústria cultural, é fruto da indústria cultural. Porém, para fazer com que essa cultura fosse consumida, né, atingisse o maior número de pessoas, esta cultura, que é um produto, que é uma mercadoria, ela tem que ter algumas características para que ela chegue ao maior número de pessoas e ela retorne, né, dê o objetivo, que é gerar lucro para essas empresas que produzem essa cultura. Então, a gente vai ver aí quais são essas características da cultura de massa. Então, massificação, né, já está no próprio nome, né? O que quer dizer isso? Ela é voltada para um grande número de pessoas, né? E essa ideia de massa também passa a ideia de algo sem forma, algo amorfo, né? O que a gente quer dizer com isso? Assim, não dá mais para que você faça, né, dentro da cultura de massa, da indústria cultural, uma cultura, um tipo de produção cultural, um tipo de bem cultural que seja visto, seja lido, seja ouvido só por um pequeno grupo de pessoas. Isso não gera retorno, né? Vamos pensar aqui um carro, né, um sabão em pó, um sabonete. Se você fala que aquele sabonete serve só para um pequeno grupo de pessoas, se você fala que aquele carro ele é destinado só para uma classe social, você limita o consumo, a venda daquele produto. E com a indústria, com a cultura de massa vai acontecer a mesma coisa. Eu não adianta mais eu pegar e produzir um tipo de cultura que só um determinado grupo entenda, só um determinado grupo se identifique. Então, eu tenho que fazer um tipo de cultura que é padronizado, homogeneizado. O que é homogeneizado? É algo que você não percebe diferença, né? É algo homogêneo, é algo padrão. Então, você tem aqui, né, como característica também da cultura de massa, a padronização dos conteúdos culturais, com o objetivo de formar um mesmo gosto. No início, né, a indústria cultural, ela, assim, era muito difícil ela produzir um determinado tipo de cultura que fosse específico para determinado grupo social, para determinada classe, para determinada religião. Então, o que era mais fácil? Eu vou produzir um tipo de bem cultural que é aceito pela maioria e, na verdade, o que a indústria cultural começa a fazer? Ela começa a formar o gosto das pessoas. Então, eu quero que, independente da classe social, da religião, da raça, enfim, independente das diferenças que as pessoas apresentem, que elas gostem das mesmas coisas.
Então, uma característica da cultura de massa é produzir algo padronizado, homogeneizado, fazer com que todo mundo consuma as mesmas coisas. E depois a gente vai parar para pensar, né? Será que aquilo que a gente consome hoje da indústria cultural, os filmes, a música, os programas de televisão, os programas de internet, será que eles têm essa característica de padronização? Né? Será que nós somos, como consumidores dessa indústria cultural, o nosso gosto ele é livre, né? A gente tem liberdade para escolher assistir aquilo que nos interessa ou a gente acabou, o nosso gosto acabou sendo moldado, né? Essa ideia de massa é algo que se molda. Será que nosso gosto também é moldado para a gente consumir aquilo que dá lucro, que dá retorno para a indústria cultural? Então a gente vai ver que isso é uma das críticas, né, que os estudiosos da Escola de Frankfurt fazem a esse tipo de cultura de massa. Bom, mercantilização, como a gente está falando aqui, né? Qual que é o objetivo agora de você produzir uma música, produzir um filme, produzir um programa de televisão, ter uma matéria numa revista, num jornal? É a expressão do artista? É aquilo que aquela criatividade que o artista tem de manifestar aquilo que ele pensa, suas ideias, a sua visão de mundo? Com a cultura de massa não é mais, né? Esse não é o objetivo principal. Na cultura de massa, o objetivo principal é fazer um produto que seja adaptado, que seja voltado para os interesses comerciais, que seja vendável. Então, se você faz uma coisa maravilhosa, né? Um artista, um diretor de cinema, um pintor de quadro, faz algo maravilhoso, um compositor faz uma peça que ele acha maravilhosa, né, porque expressa aquilo que ele pensa, expressa a visão de mundo, expressa um sentimento, enfim, isso não importa mais. O que importa é se isso vende. O que importa é se as pessoas vão consumir esse tipo de produto. Então, muitas vezes, o que a indústria cultural faz é pegar um produto que tinha essa função, né, de expressar uma visão de mundo, de expressar uma realidade de um determinado grupo social, e ela vai moldar aquilo, vai pegar aquilo e transformar em algo que possa ser vendável, que possa ser rentável. Daqui a pouco a gente volta a falar disso dando exemplo. Então, outra característica muito importante da cultura de massa, né, é promover entretenimento, né? A cultura de massa, os bens culturais que fazem parte da cultura de massa, elas buscam levar, né, aquelas pessoas que consomem aquele tipo de produto cultural à diversão, simplesmente. Então, de novo, né, a gente retoma aqui, a cultura, aquilo que é produzido dentro da cultura, ela perde o caráter de identidade, de reflexão, né, de repente ser uma forma de você, do artista expressar aquilo que ele pensa a respeito do seu mundo, da sua vida. E na verdade, assim, cultura de massa, aquele bem tem que ser algo que seja divertido, seja que leve ao entretenimento. E aí algumas críticas, né, que esses pensadores, Adorno, Horkheimer, né, entre outros, fazem a questão da cultura de massa, né? Eles vão dizer que além de patronizar o consumo, além de massificar, de tornar tudo uma coisa igual, todo mundo consumindo as mesmas coisas, que esse tipo de cultura ele gera apenas um entretenimento, uma diversão, e que ele tem por objetivo a questão do dinheiro, da mercantilização, eles vão perceber, esses pensadores, que essa cultura de massa ela tem outros interesses por trás. Quais seriam esses interesses, né? Então tem aqui: ao analisar criticamente a indústria cultural e a cultura de massa, Adorno e Horkheimer defendem a ideia de que tais elementos teriam como principal consequência a reprodução e aprofundamento das relações de dominação da classe capitalista sobre a classe trabalhadora, na medida em que... Então, vamos explicar melhor isso. Adorno e Horkheimer vão dizer assim, que a cultura de massa e a indústria cultural, elas vão provocar
né, para aquela sociedade que consome, uma reprodução das relações de dominação dos capitalistas sobre os trabalhadores. Então, a cultura passa a ser utilizada como uma forma de dominação, de reprodução das relações de classe. Em que medida isso acontece? Então, o primeiro ponto que eles vão destacar, né? Os donos das indústrias, das empresas que fazem parte da indústria cultural são capitalistas, né? Quem é dono de uma empresa que produz cultura? Vamos pensar hoje, né? Vamos citar uma empresa que produz cultura. Aqui no Brasil, a mais famosa, a mais poderosa é a Rede Globo. Vamos pensar no mundo, de modo geral. Uma empresa que produz cultura é a Disney, é a Warner, enfim, inúmeras, né? A gente pode pensar inúmeras empresas, a Veja. Então, assim, quem são os donos dessas empresas? São os capitalistas. E, na medida que eles são donos dessas empresas, aquilo que essas empresas produzem, aquilo que essas empresas divulgam, elas vão refletir uma visão de mundo dos seus donos, das pessoas que controlam essas empresas. Nesse sentido, né, a crítica que a Adorno e Horkheimer fazem é que a indústria cultural ela vai refletir, transmitir, né, repassar uma visão de mundo e valores que reforçam a ordem capitalista. Então, esse é um dos pontos, né? A partir do momento que você reforça a visão de mundo, né, do, do capitalismo, a indústria cultural, a cultura de massa, também vai valorizar esses conceitos, né, valorizar aquilo que faz com que o capitalismo se alimente. Então, o padrão de comportamento e a visão de mundo da classe dominante seriam transmitidos às massas não apenas através dos produtos culturais. Então, não só naquele produto, naquele programa, naquele filme, naquela música, eu vou valorizar a visão de mundo da ordem estabelecida, né, das relações de dominação do capitalismo sobre a classe trabalhadora, mas eu também vou utilizar das propagandas, né, as propagandas que é o que vão manter os meios de comunicação funcionando, para incentivar alguns valores do capitalismo. Então, um deles é o consumismo, né? Eu vou ter um padrão, eu vou reproduzir no meu conteúdo cultural um padrão de comportamento, um padrão de consumo para fazer com que as pessoas elas queiram comprar cada vez mais e vou reproduzir o sistema capitalista através desse consumo, desse consumismo. Então, o que a Adorno e Horkheimer vai dizer? Que a classe trabalhadora, né, quando ela, assim, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, ela está lá dentro de um sistema de dominação, de controle, trabalhando, né, e produzindo a riqueza, os bens, a mais-valia, que a gente vai estudar mais para frente, para os donos dessas empresas. E no seu momento de lazer, essa classe trabalhadora iria consumir um bem cultural, ia assistir um programa de televisão, ia ler uma revista, ia ouvir uma música, e também dentro desse consumo de lazer, de entretenimento, ele estaria sendo bombardeado, vamos assim dizer, por um conteúdo, né, por uma lógica que vai fazer com que esse cara ele queira consumir, queira comprar. Ou seja, mantendo as relações, né, de produção capitalistas em funcionamento. Então, Horkheimer vai dizer que o trabalhador, a cultura de massa, a indústria cultural vai fazer com que o trabalhador, mesmo no seu momento de descanso, esteja reproduzindo a lógica do capital, do capitalismo. Beleza? Outra crítica que eles fazem é que a cultura de massa se fundamenta na oferta de entretenimento, retirando das produções culturais seu caráter de reflexão e crítica sobre a realidade. Esse é um ponto muito importante, né? Então, para Adorno e Horkheimer, a cultura de massa ela vai causar uma alienação, né? Sobre a sociedade como um todo. A partir do momento que eu ofereço uma distração, que eu ofereço diversão, que eu ofereço entretenimento, eu tiro, né, da minha produção cultural, dos bens culturais, uma questão de crítica, de reflexão a respeito da minha realidade.
Então, quando eu estou assistindo um programa de televisão, quando eu estou assistindo uma série, quando eu estou ouvindo uma música, aquilo é produzido de modo a que eu me distraia, de modo a que eu me divirta, né, um entretenimento, que seria, alguns vão chamar de entretenimento fútil, que impede que eu perceba a realidade na qual eu vivo, né, os níveis de exploração a que eu estou submetido enquanto classe trabalhadora. Então, essa cultura de massa também teria esse caráter de alienar, né, as pessoas, de fazer com que as pessoas não percebessem, não pensassem sobre sua realidade. Isso, então, retomando uma coisa que eu disse lá atrás, então, por exemplo, digamos assim, que você surja, né, que tenha um tipo de cultura que leve a uma reflexão, que leve a uma problematização das questões, né, do mundo. O que a cultura de massa vai fazer? Quando essa cultura começa, a indústria cultural começa a perceber que essa cultura tá sendo consumida pelas pessoas, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse caráter, né, essa cultura de massa, essa cultura que tem esse caráter de crítica, né, de reflexão, e vai transformar em algo próprio da cultura de massa que é fútil, que leva à alienação. Eu vou dar um exemplo a respeito do rap, né? Quando a música, o estilo musical rap surgiu, ele tinha a função de criticar a sociedade, né, de falar contra a violência na periferia, contra o racismo, contra os problemas que aconteciam com o jovem da periferia. O que aconteceu, né, com o rap? Essa música ela começou a se espalhar, né? Se vocês lembrarem aí, os grandes expoentes da música rap, Racionais MCs, isso começou a cair no gosto, né? Não só daquelas pessoas para a qual aquele tipo de música era voltado, né? Que representava aquele tipo de música, aquele estilo musical, pelo seu conteúdo de crítica, pelo seu conteúdo de expressão, e com o tempo, o que a indústria cultural fez? Pegou esse tipo de produção, que era algo crítico, que era algo de reflexão, e transformou em algo voltado apenas para o entretenimento, apenas para o lazer. Retirou do rap o seu caráter de crítica e transformou em algo que pudesse ser aceito para maior número de pessoas, pelas massas. Então, o rap, por exemplo, tinha o palavrão, né, uma linguagem dura, uma linguagem crítica. O que a indústria cultural fez? Pegou e falou assim, esse aqui não serve. Para você aparecer aqui no meu programa de televisão, para você tocar na minha rádio, você tem que fazer um tipo de música que fale sobre outro assunto, que use uma outra linguagem. E a gente sabe hoje, né, o que a música rap se transformou. Né, o estilo musical se transformou. Isso a indústria cultural faz com vários elementos da cultura. Retira o seu caráter original, de crítica, de reflexão, de identificação de um povo e transforma em algo que pode ser consumido por um maior número de pessoas e que tem esse caráter de alienação, de pura diversão, de puro entretenimento. Seguindo aqui, né? Bom, de um modo geral, essas são as principais críticas à indústria cultural e à cultura de massa. E aí eu coloquei algumas questões, né, para vocês pensarem aí. Os convido a analisar o fundamento dessas críticas, tendo em vista seu próprio cotidiano e sua própria relação com a indústria cultural. Pensando nas coisas que você ouve, que você assiste, que você lê, que você consome, né, de cultura, você se considera inteiramente livre para escolher? Né? Você acha que você escolhe dentro, assim, aquilo que você quer assistir? Ou você acha que aquilo que você assiste, que você escolhe assistir, já é dentro de um padrão que a indústria cultural te oferece e fala, isso aqui eu tenho para te oferecer. Aquilo que está fora disso não me interessa muito e talvez, né, você vai ter dificuldade para conseguir. É uma pergunta, né? As coisas que você gosta de ouvir ou assistir são iguais àquilo que outras pessoas também ouvem e assistem? Será que tem uma padronização? Será que a gente faz parte dessa padronização promovida pela indústria cultural de assistir um determinado tipo de cultura que é massificado, que outras pessoas assistem também, que de repente você fala assim, nossa, você assistiu tal série, você não assistiu Dark, por exemplo, tá na moda, né? Nossa, você tá fora do mundo, você não faz parte, né? Então a gente pensa um pouco na indústria cultural e na cultura de massa como uma
a indústria de modo geral, né? Que faz com que, se você não consome determinada coisa, você está excluído, você é um diferente, você é um alienígena, porque você não tem um determinado tipo de telefone, porque você não consome determinado tipo de roupa, de marca, e porque você não assiste determinado tipo de coisa. Outra coisa, né? A questão da imposição, né? Da visão de mundo das classes dominantes. Quando você vai ouvir uma música, vai no cinema, qual que é? Quem produziu aquilo, né? De onde veio aquilo? Qual é a música que mais toca nas rádios? Qual é o tipo de filme que mais é exibido no cinema, na televisão? Então, será que a indústria cultural ela permite que outras produções que talvez não sejam tão rentáveis apareçam? Quem é que define aquilo que é bom ou que não é? Por que a gente só tem filme americano, né, nos cinemas? A maior parte da produção é de Hollywood, né? A maior parte das séries que você assiste são produzidas pelos Estados Unidos. Então, é uma coisa para se refletir. Você já parou para pensar que tem empresas ganhando muito dinheiro enquanto você ouve uma música, assiste um filme, uma série, acessa a internet e joga videogame? Essa questão da mercantilização da cultura, da cultura como produto, você já tinha parado para pensar sobre ela? Você concorda com a ideia de que produtos culturais que você consome provocam sua alienação, na medida em que levam para que você se divirta, para que você consuma um entretenimento que leve você à diversão, que isso é uma forma de fazer com que você não questione muitas coisas, né? Você é crítico quando você assiste esses tipos de programa? Você é crítico quando você ouve uma música? Você reflete sobre aquilo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de produtos culturais da atualidade aí, quem nunca viu, assistiu, né? Olha aí as lives, olha aí o futebol. O futebol faz parte da indústria cultural, dessa cultura de massa, né? A transmissão televisiva de uma partida, enfim, né? As séries, as redes sociais fazem parte dessa indústria cultural, de fazer com que a gente consuma determinados tipos de coisa, e com esse objetivo de gerar lucro para alguém, e de levar à alienação, de levar ao consumismo. Então é isso, gente. Acho que esse assunto é muito instigante e espero que tenha sido útil para que vocês possam entender um pouco sobre essas ideias de cultura de massa e indústria cultural, e que vocês reflitam sobre até que ponto vocês estão inseridos dentro dessa cultura, e até que ponto a gente pode fazer essa crítica, né? A gente pode perceber isso e se tem alguma saída em relação a isso, né? Muitos pensou que talvez a internet fosse uma possibilidade da gente fugir dessa padronização da indústria cultural, na medida que a gente tivesse a liberdade dentro da internet, né? Não de assistir aquilo que um programa de televisão lá fixo quer que a gente assista, não de ouvir um determinado tipo de música que a rádio quer que a gente escute, mas que a gente pudesse ter liberdade para buscar outros elementos, tá? Né? Consumir uma cultura diferente que não é produzida pela indústria cultural. Aí eu te pergunto, será que isso acontece de fato? Ou será que na internet a gente reproduz também um padrão imposto pela indústria cultural? Finalizo aqui com esse questionamento, com essa pergunta, e a gente se encontra numa próxima aula, ok? Um grande abraço para todos e até mais.